mestres, acho que todos, talvez, são orientais, né? Então, há muito o que aprender com os orientais. E quando vem um ocidental, por exemplo, constelação familiar, que é alemã, quando você vai estudar a fundo, onde é que ele foi estudar? Ah, não, ele era um antropólogo que viajou lá para a África, para a Ásia, entende? Então, e aí, opa, né? Mais oriental. um pezinho lá. Né? E aí, falando, você perguntou, né, sobre se tem alguma religião e tal. Sim. Tanto não tem, por exemplo, o Reiki não existe, não tem essa ligação com religião, né? Que também foi instituído dentro do SUS. Então, essas práticas integrativas a gente tem disponível no SUS. Então, o Reiki já tem UBSs especializadas. Em São Paulo tem UBS que é só de práticas integrativas e complementares, que aí entra o Reiki, acupuntura, quiropraxia, né? Campinas. Auriculoterapia, aromaterapia. Então, todas essas terapias eles já fazem dentro do SUS, né? Por isso que a gente fala, não, é laico e tal. É claro que tem um fundo, mas... Tem gente que chega, por exemplo, lá na clínica, a gente atende até pastor e tal, e aí fica assim, não, mas é de religião, né, e tal. Não tem religião, né? Não tem. Aí se falar que é da outra, aí já não pode. Então a gente, não foda, tem, né? A religião, ela veio justamente para separar a humanidade, né? Igual time de futebol, igual você é dessa, você é dessa outra, não sei o quê. Eu acho muita besteira as pessoas brigarem por conta de futebol, religião, política. Entendeu? Tipo, eu tenho conhecidos do meu pai que eles... o pai não fala com o filho porque o outro votou no outro candidato e o outro votou no outro. Aí, tipo, e aí entra na questão de novo do ego, né? Se eu sou isso, significa que eu não sou nem esse, nem esse outro, nem esse outro. Né? Aconteceu muito isso nessa última eleição aí de... Religião, mesma coisa. A outra é do candomblé e briga com o né, da Umbanda. E as pessoas ficaram, assim, Aí, nos extremos, o Umbanda briga com o Kimbanda. Entendeu? E uma brigaiada do caralho e... Sendo que o que une a gente é a compreensão, o amor, né? A humildade, a entender o outro, né? Porque toda vez que eu entendo o outro e ele tem uma opinião diferente da minha mente expande. Porque ele me traz um universo de crenças e valores que não são os meus. E se eu consigo ter empatia e compaixão e entrar na energia dele, entender as necessidades dele, agora eu tenho as minhas crenças e valores e mais a percepção da pessoa. E o que seria Deus? O que seria essa consciência universal? O somatório de todas as percepções possíveis. Então, se eu quero me aproximar de Deus, mais humilde eu preciso ser e respeitar e ter empatia e compaixão pela opinião do outro, né? Sim. Isso não significa que você vai absorver aquela ideia pra você, né? Você tá tendo respeito por aquela ideia, né? Compreensão. Eu entendi o que você quis dizer, eu entendi o que você vive, mas não significa que eu vou viver, né? E aí a gente vai sendo uma somatória de tudo isso. Tanto é que os estudos dizem que você é uma somatória das 5 pessoas que você vive, né? Isso não só das 5 pessoas que você vive, das 5 pessoas que você absorve, né? Então, de repente, eu convivo com um mago. E aí o mago é budista, né? Tem todo esse preceito budista e tal, não sei o quê. Não significa que eu vou ser budista, mas eu vou entender, né? Eu vou criar empatia, eu vou buscar. E aí tudo, assim como todas as pessoas, como político, como a galera no YouTube, como não sei o que, né? Você vai olhar, entender, né? E tem coisa que você vai absorver e vai levar pra tua vida, e tem coisa que não. Aí você tem que filtrar isso, né? Você tem que saber entender o que é bom pra você e o que não é bom, né? Então... E até falando agora que você citou o mago, eu acho muito bonito o Vipassana, né? Que o Vipassana seria o budismo que não é budismo, não é nada. Porque ele até brinca nas primeiras palestras, quando você ouve à noite, que ele fala, você esperou que você ia vir aqui, ia ter alguém com o cabelo raspado, né? De bata, com colares. Aí ele fala assim, tipo, cara, você não precisa de nada disso. Explica sabe? o que é Vipassana. O mago consegue dar aula muito melhor que eu. Você fez o quê? 3 Vipassanas, mago? 2 só. Não, fiz um só. Você tá na Só frente não, já. que é Você senta na frente já. Não, que isso. A Vipassana é uma técnica, né, que ela é anterior a Shakyamuni Buda, uma técnica indiana. Que em teoria ele redescobriu, né? Isso. Na época ela era bastante utilizada. Ele teve muitos mestres. Então a prática que ele sentou e se iluminou foi Vipassana. Vipassana em si não é a meditação, né? Ela é a preparação para a meditação, o treino da mente para as absorções meditativas. Acalmar a mente, deixar ela pronta, né? Tá na minha lista. É como se fosse um aquecimento. Tá na minha lista. Como se fosse na academia alongar e aquecer antes de fazer atividade física, né? Isso.
Que a meditação mesmo, ela começa na absorção. A absorção é quando a sensação de densidade de matéria se transforma em onda. Então, seu corpo, você percebe ele como uma onda vibrando no espaço. E essa onda é totalmente flexível. Você pode expandir ela ao infinito, encolher ela ao finito. Uma onda totalmente flexível. Seu corpo se torna isso. Essa é a primeira absorção meditativa. Então, o Vipassana ele é a preparação para a absorção, é o treino. E no Vipassana ali a ideia é solitude. É um retiro, né? Para que as pessoas entendam, isso. É um retiro, né? Sim. Então, você não usa mais o outro como espelho, então, você olha para si mesmo o tempo inteiro. Então, não tem troca de olhares na prática de Vipassana. A ideia é criar... E nem de dispersão a nível olfativo, auditivo, né? Porque não pode usar perfume, desodorante tem que ser sem odor, né? E por aí vai. Beleza, irmão? Tudo bem, gente? Com licença. Oi. Hoje eu tive um atraso, né? Aí o Mago salvou a gente. Isso. Nós não ficar esperando. Mas tô achando muito da hora o podcast, tava vendo dali também. Pode continuar, gente. Não... Só me apresentar mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Que claro. Perguntaram. Cadê? Rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Qual o papel da medicina energética nas terapias integrativas? Perguntaram no grupo. Quando a gente pensa da medicina energética, esse viés energético é a gente ter uma conscientização de que a gente não é só esse corpo físico e que existem também vias, dutos, que são os meridianos, e na medicina indiana, Ayurveda, a gente chama de nadis, que percorre essa energia. E fora isso, a gente também tem uma camada, assim como existe a imunidade fisiológica, física, dos anticorpos, etc., que combatem as bactérias, os vírus, né? Apesar que hoje em dia tem uma outra percepção também de que não existe vírus, mas isso é bem polêmico, enfim. Se puder comentar, eu gostaria de ouvir. Tá, eu vou explicar daqui a pouquinho. Bem grande, Então, diante dessa visão, a medicina energética é toda a medicina que enxerga o nosso corpo não só como físico, mas também no aspecto energético. E aí, acupuntura, reiki, a maioria dessas terapias integrativas vão beber da medicina energética por causa dessa crença de que existe todos esses caminhos. E a aura, né, que agora eu tinha esquecido de explicar, a aura seria essa camada de proteção que protege a gente não só de bactéria, vírus, mas também se eu cair de uma determinada altura. E, em teoria, quanto mais pessoas eu ajudei, mais, como é que chama no budismo? Mais mérito eu tiver, é como se aquela aura, ela até, tipo, fosse um amortecedor, quase que um airbag para eu não me machucar. Então tem toda uma proteção nesse viés também, nessa ideia disso, né? Eu tenho um amigo impressionante. Em Santo André tem o Sesc, né? Ele caiu daquele viaduto do Sesc, lá embaixo. Ele tinha 15 anos de idade. Ele caiu lá de cima. E a queda salvou a vida dele. Por quê? Porque ele foi resgatado, foi para o hospital, descobriram que ele tinha um problema de nascença no coração. E assim, já estava num grau que ele ia morrer. E nunca saberia se ele não tivesse caído, né? E tivesse ido para o hospital. E não sei como, mas assim, ele não quebrou ossos. E quem conhece lá sabe que é muito alto. Só que ele não caiu no asfalto, né? Ele caiu na grama. Mas é uma queda de, eu acho que uns 20 metros de altura. Sim, ali é alto. Não quebrar nenhum osso. Sim. Eu já caí do segundo andar. Minha avó, ela tem um prédio lá em Belém. Caraca, eu era criança, molequinho, tava de cueca. E não machucou? Na sacada. Caí e nunca quebrei nada. Então, aí entra muito a questão da pureza, né? Como a criança ainda não acumulou karma, etc. Então a aura tá bem expandida. Quando eu caí, eu ainda me segurei nos fios elétricos, tudo. Peguei tudo assim. Você agarrou nos fios? Só me agarrei. Nossa. Aí depois ainda amorteceu minha queda, eu ainda caí. E não sofreu nenhum choquinho. E aí, você vê, uma coisa dessas, que era pra acontecer muita coisa. A gente conhece uma pessoa, né, que tava na água,
tava no mar, e aí uma onda, e ela inclusive disse que a onda bem levinha, porque ela tava com água no joelho, assim, veio uma onda e fez assim, ó, no joelho dela.